O que precisa? Faça essa pergunta para você agora. O que você precisa para ter direção econômica? O que você precisa para colocar em prática direção econômica? Oi? Presente. Ah, verdade. O Douglas bem orientou aqui. Quem ficar até o final vai ganhar um presente. Douglas preparou um presentaço para quem daqui, tá? Independente de valores e preços, tá? Tem um presente que o Douglas preparou para vocês aqui. Já me passou a linha aqui. Quem ficar até o final, presente garantido. E esse não vai ter link lá no grupo, viu? Esse é só para quem está presente mesmo. Listinha de confirmação está sendo feita por ele aqui. Vamos lá. O que precisa para ter direção econômica? O que as pessoas naturalmente vão dizer? O que os instrutores sempre vão orientar? Rotação baixa, torque, potência, velocidade, paciência. Assim, existem vários fatores. Vários fatores. E a partir de hoje, você que é instrutor que está aqui, depois nós vamos ter um outro treinamento focado para vocês, tá? Mas para você, motorista que está aqui, se você perguntar para o seu instrutor hoje, se você perguntar hoje, viu, esse caminhão faz média tal, e ele falar depende, acabou a conversa. Porque não existe essa palavra depende. Para quem viveu a realidade da estrada, quem viveu a parte técnica da mecânica, chão de oficina, depois foi para a parte de operação, condução de caminhão, não existe depende. Não rola. Dá para fazer média? Dá. Não dá? Não dá. Mas essa história de depende fica muito vago. Ah, dá para fazer média com meteor? Ah, depende. Não, não depende, não. Não tem depende. É conduzido da forma correta. Dá para comparar o Scania com o Volvo? Ah, depende. Não, não depende. Um é diferente do outro. É a mesma coisa de você pegar um time da Champions League e querer comparar com a Série C. Não vai rolar. O tratamento, a operação, a engenharia do equipamento é diferente. Então, só pensar que depende não é a resposta correta. Depende é uma resposta rasa para quem não quer afirmar algo que não conhece. É mais fácil falar, então, eu não conheço, vou estudar um pouco mais e vou buscar mais informação para te trazer. Mas depende, a gente não vai mais ouvir essa palavra. Beleza, pessoal? Então, o que precisa para ter direção econômica? A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é querer fazer. Querer fazer. Eu conheço milhares de motoristas. Não é um nem dois, não. É muito motorista eu conheço. Tenho amizade. Tenho, pessoas que estão próximas de mim, que trabalham como motorista. E você fala para ele assim, viu? Você sabe fazer direção econômica? Sei. Como que faz? Ele canta o beabá completo. Tem que trabalhar na rotação ideal, tem que trabalhar com a pressão no acelerador ideal, tem que fazer tal coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele sabe. Ele coloca em prática? Não. Por quê? Porque ele não quer. Então, fazer direção econômica não é saber, é querer. A sua mente fracassada te boicota de muitas oportunidades muito boas, tá? Então, tudo a partir de hoje começa com você. Eu vou passar aqui vários ensaios de direção econômica. Você pode colocar em prática a partir de hoje, se você for dirigir, a partir de amanhã, quando você for dirigir, e quando você for buscar a sua primeira oportunidade, você coloca em prática que você vai ver que vai dar resultado. Certo? E não é com depende, não, é com realidade. E, vamos lá. Fora isso daí, é querer colocar em prática todo dia. Porque muitas vezes você entra na empresa, faz aquela direção, ó, padrão telemetria, padrão filé do gato, padrão diamante negro que tá aqui, forte abraço, meu amigo Sidney, né? Entra na empresa, ó, gravatinha aqui, ó. Eu sou campeão de média. Quem domina a média sou eu. Passou 3 meses, ele fala assim, ó, que média, que se dane. Que a rotação alta está embaixo, eu vou acelerar. Faturamento, filho. Faturamento é o que liga. Nós vamos falar disso na próxima aula, na próxima quinta-feira, que vai ser o nosso último encontro online gratuito. Nós vamos falar de gestão. Como é que a gestão trabalha, como é que funciona essa parte de faturamento, comissão, os benefícios. O que é realmente benefício, né? Tem empresa que promete benefício que não é benefício. Então, primeira coisa para fazer direção econômica é querer colocar em prática. Querer fazer, certo? Tem muitos caminhões hoje em dia que já te ensina a fazer. Pega um DAF, pega um Scania, tem lá as estrelinhas, né? E ela te dá ali várias informações. Tem o EconoDrive da Mercedes, que também ali dá um monte de suporte para o motorista saber a pressão do acelerador, troca de marcha, frenagem e tal. O próprio caminhão te ensina a trabalhar, mas você precisa querer fazer. Beleza, pessoal? Vamos lá. Quando a gente fala de direção econômica começa em casa.
Como é que você está? Como é que você é? Você é feliz no que você faz? Independente se você é motorista ou não, você é feliz no que você faz? Você gosta do que faz? Ah, é a oportunidade me deu isso daqui, eu só consigo fazer isso, eu só sei fazer isso. Ah, as oportunidades. Cara, você é motorista de caminhão porque você gosta. Então faça bem feito. A sua família depende do seu faturamento, depende da sua renda, certo? Então tudo começa em casa, dormir bem, ser um bom pai, um bom filho, um bom amigo, e aí você vai ser um bom profissional. Antes de colocar a direção econômica, você precisa ser uma boa pessoa para entender e colocar em prática, certo? Quando a gente fala de faixa verde, muitos treinamentos que vocês vão ver daqui para frente, tem que andar na faixa verde. Tá. Agora eu pergunto para você que está aqui, como é que está a sua faixa verde? Como é que está a sua faixa verde? Você está feliz? Está contente? Está trabalhando com força? Está trabalhando com torque? Na sua vida? A sua vida está verdinha? Está conseguindo administrar bem o seu dinheiro, o seu salário, os seus benefícios? Ou tudo que você pega, você gasta? Tudo que você pega, você não consegue administrar? E aí você troca de empresa por conta de 50, 100 reais que uma outra empresa está te oferecendo. Ou por uma proposta ilusória de que você vai pegar um caminhão melhor ou vai passar mais vezes na sua casa. Conversa. Cuidado. Direção econômica começa em casa. Bom planejamento, boas finanças, boas organizações, boa administração dos seus recursos. E aí você vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que você absorveu de conhecimento. Então, direção econômica, você tem que ver primeiramente a sua faixa verde. Tem muita gente que trabalha a vida inteira na faixa vermelha. Trabalha sempre correndo para cima, para baixo, correndo para lá e para cá, querendo fazer. Calma, filho. Calma. As coisas vão acontecer. Mas tem que ter paciência. Certo? Resiliência, paciência. Hoje nós estamos extremamente carentes. Hoje nós vivemos um mundo completamente IA. Hoje a gente vê vídeos, a gente já não sabe o que é IA, o que é real. A gente está perdendo o sentido da vida. E quando a gente fala em direção econômica, direção defensiva, você fala assim, não, o que eu quero com isso? A empresa tem dinheiro, eu não tenho caminhão, né? E aí, se você não tem caminhão, aí então que se dane tudo, joga tudo para as cobras, e aí, aonde as coisas não vão para frente, nem para onde você trabalha, que é da onde você tira seu sustento, e nem na sua vida. Tá? Então, direção econômica começa primeiramente com você querendo e você ter a sua faixa verde bem regulada. Certo, pessoal? Quando a gente passa da direção econômica, a gente sempre vai pensar assim, né? Rotação baixa faz média? Vocês acham que rotação baixa faz média, pessoal? Na boa mesmo. Tem alguém aqui que trabalha com truque? Atego? Tector? Volkswagen Constellation trucado? Ford Cargo trucado, aquelas caixas Eaton Fuller, que trabalha com Mercedes abaixo de 400 cavalos? Você já sabe essa resposta. Tenta pegar um apego, para quem trabalha aqui com truque, bitruque, e tenta andar ali seus 1.100 RPM. Primeiro, você vai andar 60 por hora. Segundo, se você tentar andar muito tempo com ele carregadaço mesmo, igual o pessoal do Nordeste, tem a rocha, coitado do Tector e do apego. Aí ele vai subir aquele morro com a rotação baixa, porque lá embaixo a pressão da turbina é muito alta, a cabeçota não aguenta, a turbina não aguenta, bico injetor não aguenta, e aí o caminhão quebra. Porque são veículos que precisam trabalhar com rotação mais alta, porém a pressão no acelerador precisa estar mais alta. Você está aliviado o pedal. Alivia o pé, deixa o pedalzinho um pouco mais alto, porque você precisa que esses caminhões trabalhem com a rotação alta. E aí, se você tem uma telemetria, que nós vamos falar na próxima semana, se você tem uma telemetria que não entende isso daí, penaliza você. Aí, se você trabalha na rotação certa, você atrasa a carga. Se você trabalha na rotação errada, o pessoal te chama a atenção. Olha que incógnita, né? Que doideira. Então, assim, a rotação baixa, ela faz média, depende do caminhão que você está trabalhando. Não é depende. Depende do caminhão que você está trabalhando. Por quê? Se você trabalha com truque, bitruque, você tem que trabalhar com a rotação mais alta. Porém, a pressão do acelerador mais aliviada. Se você trabalha com um caminhão com diferencial intermediário ou longo, a rotação baixa ela tem que ser feita. Quando eu falo de rotação baixa para diferencial longo, estou falando de diferencial para ônibus rodoviário. Ônibus rodoviário, 80 por hora, ele vai estar ali facilmente com 1.100 RPM. 1.000 RPM. Certo? Se eu pegar um Scania V8, facilmente ele vai trabalhar com 1.000 RPM tranquilamente. Certo? Mas é o diferencial do caminhão que regula isso daí. Quando eu falo de diferencial intermediário, não é uma rotação baixa. É uma rotação de 1.000 a 1.300. Vai até 1.500 para fazer a troca de marcha e retorna para 1.300. Então, é muito importante que você tenha essa regulagem na sua cabeça, certo? Caminhão
com veículo com um diferencial longo é difícil de você achar. Muitas pessoas, antigamente, que não tinham conhecimento, comprava caminhão, mandava trocar diferencial, colocava diferencial longo, porque gastava menos e tal, mas daí o motor sofria, porque quando a rotação está baixa, bomba d'água trabalha com rotação. Se a rotação é baixa, bomba d'água trabalha menos, esquenta mais o caminhão. Veja só. A turbina precisa de mais força. Aí você tem uma turbininha desse tamanho. Aí vai pisar muito, não aguenta, estoura a turbina. Então, assim, o caminhão foi projetado na engenharia para ser daquela forma. Então, não adianta você querer trocar isso daí, porque não vai rolar, certo? Então, a direção econômica é muito importante que você conheça os princípios do seu diferencial. Quem vai regular a sua economia de combustível é o diferencial. É o diferencial do caminhão. Não é a potência, não é a tocada, nada, é o diferencial. Quando você entender que o diferencial do caminhão é o termômetro da rotação e da sua média, você vai conseguir entender o resultado principal. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Dá um joinha aí se tá fazendo sentido. Beleza. Meu amigo chileno. Como é que você tá, Patrício? Que saudades suas, meu irmão. Tamo junto, hein? Que bom te ver aqui, cara. Vamos lá. Essa regrinha aqui, ó, vocês não vão perder mais, tá? Essa regrinha aqui, vocês não perdem mais. Se você colocar essa regrinha na cabeça, vocês não perdem média mais. Não vai perder média, tá? Tá trabalhando com caminhão, para vocês que já são motorista, tá? Para você que está entrando agora na profissão, para você que está migrando agora para a profissão de caminhoneiro, motorista de caminhão profissional, de longa distância, ou distância média, ou curta, você vai entender isso daqui. Quando você embarcar num caminhão, você já vai chegar entendendo como é que funciona essa jogada. Isso aqui que eu coloquei aqui é a rotação do seu diferencial, tá? A rotação do seu motor referente ao seu diferencial. Veja só, se você tem você coloca lá, primeira coisa, entrou no caminhão, pegou lá a rodovia, vai colocar na 12ª marcha. A maioria dos caminhões que são câmbio automatizado, ou então câmbio manual, são 8 marchas. Então vai lá, primeira, segunda, terceira, quarta. Dá um coice para a direita, quinta, sexta, sétima, oitava. Beleza? Câmbiozinho manual. E aí tem a borboletinha simples e reduzida, que aí vocês já entendem o porquê que eu falo muito sobre marchas ímpares para subir, marchas pares para descer. Pinguelinho para baixo, marcha par. Pinguelinho para cima, marcha ímpar. Qual lugar? Não tem mistério. Beleza? Quando a gente fala de caminhão automatizado, nós estamos falando de caminhão de 12 ou 16 marchas. Os 16 marchas, a gente está falando dos primeiros Iveco, que veio com câmbio automatizado, os Stralis, os Highway, e aí depois veio os MAN, já vinham com 16 marchas, ele não pegou muito, sabe? É um caminhão que não deu muito certo, porque era muita marcha. Então você tinha que sempre adiantar ou reduzir de 2, e aí acabava se perdendo. Quando a gente fala de caminhão de 12 marchas, você vai pegar o caminhão, vai embarcar, vai pegar uma rodovia, 80 km por hora. Você vai pegar lá, 80 km por hora cravado, porque a maioria das transportadoras é 80, tá? Salvo uma ou outra que não é 80. Então você vai lá, 80 km por hora, na 12ª marcha, você vai ver a pressão do seu acelerador, vai estar ali, ó, metade do teu acelerador. Você não vai estar com o pé lá embaixo, tá? E você também não vai estar com o pé lá em cima, você vai estar com metade do teu acelerador. E você vai ver a sua rotação nesse momento. 12ª marcha, a 80 por hora, pressão do acelerador, 50% do pedalzinho só pressionado. E aí você vai ver. Se você tiver com a rotação do motor entre 800 a 1.100, o novo Iveco ainda é 16 velocidades? Eu acredito que não. Eu fui no encontro de Ivequeiros na Florença Caminhões, lá em Curitiba, e ele era de 12 velocidades. Pode ser que tenha, mas eu ainda desconheço. Os que eu conheço ainda são 12 velocidades. E aí, se você coloca lá, de 800 a 1.100 RPM, seu caminhão ou seu ônibus, ele é um diferencial longo. Porque se você colocar esse ônibus ou esse caminhão a 1.300, 1.400 RPM, que você vai estar ali no meio da faixa verde, já saindo da faixa verde, você vai ver que facilmente você vai pegar 100 por hora com esse caminhão, ou com esse ônibus. Então, é um diferencial longo. Você vai trabalhar com ele um pouquinho mais reduzido, vai ter que trabalhar mais o câmbio ali, 11ª marcha vai ser sempre ideal, para você ter um pouco mais de rotação. Até o ônibus, o rodoviário estiver subindo, se ele trabalhar nessa rotação, com o pé afundado, vai fundir o motor, não vai aguentar. Você tem que reduzir, chamar um pouco na pressão do acelerador, para ter rotação, para refrigerar o seu motor, tecnicamente falando, tá? A maioria dos caminhões, grande maioria das empresas hoje rodoviárias, de longa e média distância, trabalha com diferencial intermediário, tá? Então, é de 1.100 a 1.300 RPM. Você vai estar lá, 12ª marcha, 80 por hora, 50% no acelerador, você vai estar trabalhando com 1.100 a 1.300 RPM.
Pessoal, eu sei que tem muita gente aqui que eu estou falando RPM e não sabe o que é rotação, tá? Quando eu falo de 800 RPM, eu estou falando o seguinte, é a rotação por minuto, RPM, rotação por minuto. Ou seja, 800 vezes o motor deu uma volta, 1.100 vezes o motor deu uma volta, tá? Então, quanto mais rotação você tem, mais injeção de combustível você vai ter. Porém, entretanto, todavia, se você está com a rotação baixa, 1.100 RPM, o pé está lá embaixo, afundado no pressão do acelerador, a turbina começa a cantar. Os antigos que estão aqui vão entender o que eu falo. Eu não gostava, Vossa Excelência brigava comigo até, porque ela queria colocar som e eu não deixava. E aí eu deixava sempre 2 dedinhos do vidro aberto, tanto do passageiro quanto do motorista. 2 dedinhos. Para quê? Para escutar o motor, para escutar o rodado, para escutar a turbina. Então, quando eu começava a subir, eu via que eu estava lá com o pedal no acelerador pressionado. E a turbina ali, ó, subiando. Opa! Para de aliviar o pé. Alivia o pé, reduz uma marcha ímpar, ó, subindo sem a pressão do turbo tá muito cheia, tá? Beleza, pessoal, até aqui, diferencial longo, diferencial intermediário. Faz sentido para vocês? Conseguiram entender bem? Beleza. Eu deixei fechado agora o áudio. Depois que acabar, a gente vai abrir para perguntas, tá? Deixa anotadinha a pergunta que tiver. Pode fazer pergunta à vontade para mim, para o Douglas. A gente vai estar aqui justamente para trocar ideia. Aí a gente tem diferencial curto. Aí abre um leque. Diferencial curto é para traçado. Caminhão 6x4. Se você não sabe o que é caminhão 6x4, é o caminhão que puxa rodotrem. É o caminhão que puxa bitrenzão. É um caminhão que ele tem 2 diferenciais. Ele tem tração em todas as rodas lá atrás. Certo? E muitas vezes esses caminhões ele tem a rotação mais alta. E aí você vai querer pegar um caminhão desse e vai querer trabalhar com ele, né? Ali, 80 por hora, 12ª marcha. E você vai ver que a rotação dele vai estar alta. 1.400, 1.700. Você fala assim, meu Deus, vai explodir o caminhão. E realmente, se você continuar nessa velocidade, se o caminhão não tiver um preparo de rotação, você vai fundir o diferencial, porque a rotação lá está muito alta. O desgaste da lubrificação é prematura dentro do diferencial. Se você não sabe se o teu diferencial está bom ou está ruim, você vai lá no caminhão, 3 horas da tarde, no solzão do Ceará, do Recife, 3 horas da tarde, você vai chegar lá, vai colocar a mão em cima da ponta de eixo. É como se fosse um termômetro, tá? Vai colocar lá, termômetro, tá, pessoal? Coloca debaixo do braço, vem aqui, pega a temperatura e diz se você está com febre ou não. A ponta de eixo é a mesma coisa, é o termômetro do seu diferencial. Você vai colocar a mão em cima lá, lógico que vai estar quente. Você colocou a mão lá, 1, 2, 3, 4, 5, aguentou? Tudo certo, vida que segue. Colocou a mão em cima lá, 1, 2, opa, muito quente, não consegui ficar com a mão. Alguma coisa lá dentro do diferencial não está legal. O rolamento está preso, baixa viscosidade do óleo, está tendo limalha de aço, respiro está preso, alguma coisa não está legal. Porque quando ele começa a vazar, ou roncar, ou você sente uma vibração no acelerador, é porque já está feia a coisa, já vai ficar mais caro, vai ter um prejuízo maior. Então a gente consegue prever essa situação só colocando a mão em cima ali e sentindo a temperatura do diferencial. Quando você trabalha com caminhão de diferencial curto, a maioria fala de estrada. Então, de caminhão canavieiro, caminhão florestal, caminhão de minério, caminhão truque e caminhão toco, principalmente quando você está na rodovia, você está 80 por hora na 12ª marcha, ou na 8ª, ou na 6ª marcha, que esses caminhões têm câmbios de 6, 8 e 12 marchas. E aí você coloca ele lá 80 por hora, você vai ver que automaticamente ele vai fugir da faixa. E aí é onde mostra os grandes problemas das telemetrias. Porque as telemetrias entendem que caminhão só faz média dentro da faixa verde, só faz média em cima de 1.200 a 1.300 RPM. Só que quem programou não conhece o que é um caminhão toco, truque traçado, diferencial intermediário, qualquer vez de um Volvo, de um Scania, de um carga, ele não sabe o que é isso. Ele sabe programar, ele sabe montar sistema. E aí o que é pior, quem compra a telemetria também não conhece disso. E aí quem sofre na ponta é o instrutor, ou então é o motorista, principalmente porque o motorista muitas vezes não vai ter voz para falar, não, esse caminhão não faz merda desse jeito, não tem como. Mas ele fala, não, mas tem gente que faz, tá, mas tá se arrastando, né, cara? E daí ele monta, né, um outro leque de informações. Pessoal, dúvidas aqui, conseguiram pegar bem, frisar bem essa questão? Não basta só você andar dentro da faixa verde, você precisa conhecer a faixa verde, tá? Trabalhar com 1.200, 1.300 RPM, você precisa conhecer seu diferencial. E aí trabalhar com a pressão do acelerador ideal. Às vezes vai precisar pisar um pouco mais, fazer uma ultrapassagem, retomar, fazer alguma coisa, e isso o caminhão está patinando, você vai precisar acelerar um pouco mais. Porém, não ficar muito tempo com a rotação alta.
Terminou a situação ali, a ultrapassagem, terminou ali a direção um pouco mais agressiva que você vai, logicamente, trazer a rotação ideal, aliviar o pé, reduzir e segue viagem tranquilamente. Beleza? Direção econômica, então, a gente já viu que é planejamento, querer fazer, conhecimento diferencial e rotação ideal. Quando a gente fala dessa parte aqui, a gente vem num outro fator que aí divide opiniões. Roda livre. Meu amigo do céu. Roda livre é um problema sério. Porque todo mundo vai falar para você assim, viu? Você vai trabalhar no verde, e aí no verde você vai fazer média. Você vai colocar no eco, no economy, no econômico, você vai fazer média. Só que não. Para quem aqui trabalha com caminhão automatizado, para quem aqui trabalha com caminhão automático, você vai entender que trabalhar, às vezes, no economy, você não vai fazer média como gostaria. Por quê? Cada empresa tem seu nome. Falando assim, grosseiramente, se chama roda livre. Mas existem as nomenclaturas de cada fabricante. Econo-Roll, Eco-Roll, I-Roll, Roll. Isso tudo significa roda livre. O que vai acontecer? O seu motor vai desacoplar da caixa de transmissão. Ou seja, ele vai trabalhar livre. Roda livre. O motor trabalha livre. Não está acoplado na caixa. Se você trabalha com roda livre, você desacoplou o motor da caixa, neste momento, o teu consumo, numa descida, sem aceleração, sem utilização de freio motor, simplesmente aproveitando a inércia, o seu consumo é de marcha lenta. Você está descendo e está tendo consumo de marcha lenta. 3 litros por hora. Se tiver com o ar-condicionado ligado, 5 litros por hora, utilizando roda livre. Se você trabalha com o modo standard ligado, que é o modo engrenado, teu motor não vai desengrenar. Motor e câmbio está ali, acoplado. Quem agora está gastando combustível? Ninguém. Porque eu tirei o terceiro tempo desse motor. Cada motor tem 4 tempos, tá? Admissão, compressão, explosão e escapamento. Quando eu estou com o motor engrenado, não estou no roda livre, eu tirei o terceiro tempo. Então agora só é admissão, compressão e escape. Porque não existe admissão para explosão. Ou seja, o motor precisa trabalhar com rotação maior, e aí eu vou segurar o motor, o famoso freio motor. Certo? Essa ficou aí a ideia de como é que é basicamente aí a roda livre. Então a gente já viu que a roda livre ela não é interessante em alguns momentos, porque você tem um consumo utilizando ela. Quando que é legal, então, utilizar? Ligado com velocidade controlada de 90 por hora. Se a sua empresa permite que você ande na velocidade da via, o máximo que a gente conhece é de 90 por hora, roda livre tranquilo, você vai começar a descer, vai embalar, vai aproveitar, vai sair lá do outro lado, como a gente vê em vários vídeos comerciais aí de empresas, né, vendedoras, de montadoras, aproveitamento, vai se, vai voar, ai, que lindo, maravilhoso, tá? Show de bola, lá pode andar 90 por hora. Lá na Europa pode andar 100 por hora, 120 por hora, tudo em ordem, mas no Brasil não pode, velho. No Brasil tem seguradora, tem que andar 80, aí o bicho pega, né? Então, ou você tá vazio. Se você tiver vazio, você tem a força da gravidade, o vento. Eu vejo muitas pessoas que falam para mim assim, da maior, né, maior cara de pau. Ai, porque lá no Mercosul é bom de fazer média. Ai, lá na Argentina é bom de fazer média. É, pega vento daqui para lá, então. Pega vento quando você cruza de São Borja, de Porto Iguaçu, de Dionísio Cerqueira, de Uruguaiana, até você chegar em Buenos Aires, ou até você chegar em Mendonça. Pega um vento de frente para ver se faz média. Não faz, cara. Não faz. O vento te segura, brother. O vento segura. E aí você pode colocar piloto automático que vai piorar a tua condição ainda, certo? Então, assim, roda livre, ele é muito importante você saber trabalhar. Piloto automático é, assim, é complexo. A gente vai falar de piloto automático na próxima aula, quando a gente vai falar de telemetria. Nós vamos falar muito de piloto automático, certo? Mas veja só, o roda livre, quando você está vazio, você tem ali o aproveitamento do caminhão. Então, você consegue descer, fazer o aproveitamento mesmo com vento de frente, você consegue vencer e aproveitar. Quando o veículo está com cargas abaixo de 20 toneladas, você está leve. Então, você está descendo, está leve, vai fazer aquele aproveitamento suave e vai começar a subir. Aproveitamentinho, ó, filé, vai dar tudo certo. Agora, a realidade de muita gente que está aqui é outra. A realidade de muita gente que está aqui está aqui, ó. Quem trabalha com rodotrem sabe o que eu estou falando. Não existe vazio carregado. É carregado, 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 carregado de novo. E o próprio implemento vazio ainda é pesado. E aí tem velocidade controlada de 80.
Como é que vai usar a roda livre, filho? Não dá para usar. Por mais que as montadoras, as telemetrias, os sistemas, muitos colegas instrutores vão te orientar, falar, trabalha no roda livre que você vai fazer média. Não vai, porque a ponta disso daí vai ser na sua violação de velocidade, vai ser no desgaste prematuro de pneu, lona de freio. Sabe por quê? Quando você está com uma carga acima de toneladas, quando você está com velocidade controlada de 80, você começou a descer, e aí o caminhão vai desengrenar, porque você não está com o freio motor ligado, não está precisando do acelerador nem no freio, e automaticamente ele vai entrar em roda livre. Ele entrou em roda livre, vai fazer o quê? Vai começar a ganhar velocidade. E aí ele vai passar de 80. Pronto, já deu violação de velocidade, a qualidade vai te chamar, a segurança vai chamar, a advertência, perde prêmio, perde dinheiro, já foi para as copas. E aí você está lá descendo, mas você está controlado ali nos 80. Começou a descer, desengrenou, pisa no freio, engrena. Tira o pé, desengrena. Você fica brigando com o caminhão a viagem inteira, porque o modo EcoRoll está ligado. Porque você sempre acreditou que trabalhar no modo econômico é o ideal. E aí você entende que ficar brigando com o caminhão para ter uma condução não faz sentido. Faz sentido para vocês isso que eu falei de EcoRoll, pessoal? Estamos tudo alinhado, show de bola. Aí vem o problema sério, né, cara? Esse aqui divide opiniões. Você sempre perde média quando abastece errado. Sempre, 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 sempre. Sabe por quê? Porque tem muitos gestores de combustível que é ganancioso. Ele quer colocar até a última gota dentro do tanque porque tá ali 2 centavos mais barato. O gerente do posto agradece, o frentista chega a balançar o baú do caminhão para entrar mais diesel. Aí o que acontece? Vazamento. Bomba, ó. O viajando ali já deu risada porque já entendeu a jogada, né, cara? É coisa de louco, acontece, bicho. Você vai nos caminhões, aquela barba de óleo diesel do lado, assim, aquela coisa linda. Ali eu olho assim, falei, a minha média indo embora aí, ó. Depois vai falar que, né? Que culpa que eu tenho, né, cara? Porque abasteceu errado. Encheu demais, cara. Encheu demais. Bomba de combustível não aguenta, filtro não aguenta, filtro primário, filtro secundário, que é o famoso filtro Racor, né? Tecnicamente falando, é um filtro primário. Não aguenta, tá? Ele satura muito fácil, ele satura muito rápido, e a gente tá com um problema de biodiesel gigante, gigante, são 14% de biodiesel no diesel, S10 hoje em dia, não tem filtro que aguenta. E aí nós entramos numa outra seara, que é a parte de baixo, né, a região aqui sudeste e sul, utiliza biodiesel de forma animal, e lá em cima, no nordeste e norte, usa vegetal, um satura mais do que o outro, daí vai dizer que o diesel lá de cima não presta, o diesel aqui de baixo entope, é um processo tremendo. Mas quando você abastece muito além do que é o necessário, você vai perder a sua média. Sabe por quê? Porque quando você vai lá, enche o tanque de combustível, até o automático. O automático, eu digo, é quando você coloca esse bico que vocês estão vendo aqui, esse bico verde, tá? Esse bico aqui, ó. Tá vendo essas molas que tem aqui, ó? Isso aqui não tá aqui à toa. Nada é feito à toa. Nada é feito para bonito. Aí você vai colocar na segunda espiral aqui no bico. Bateu, você vai colocar 20 litros cada lado, fechou, você vai lá no seu painel, vai constar 100% full tank. Completou, vou pegar aqui o Mercedes, que a gente tem mais habilidade, 1.015 litros cada, 1.015 litros total. Aí, show de bola, telemetria marcando full, tudo marcando full. Mas daí, né, pegamos os gananciosos, os gestores de combustível e o gerente do posto, que vai encher até onde dá. Até em cima, até derramar, até a boca. Aí você vai lá no painel, tá marcando o quê? Cheio, full tanque, tudo igual. Ou seja, essa diferença desse espaço entrou no seu tanque e vai contabilizar pelo KM que você rodou. Ou seja, o que vai acontecer com a sua média? Boiou. Porque abasteceu errado. Muitos motoristas perdem média porque abastece errado. Muitos. Ah, mas aí o pessoal vai ver. Não vê por causa da telemetria. A telemetria só marca até o automático. Acima do automático, ela não marca. É como uma boia de caixa d'água. Ela chegou ali, ela para. Se for para cima, ela estrangula. Quem aqui já trabalhou com Axor 2544, 2644, Ford Cargo 4030, meu Deus, que longe agora. Iveco NR 420, Jesus amado. HD, quem já trabalhou com esses caminhões vai entender o que eu falo. Quando você enche lá em cima, até o talo, enche para derramar. O que vai acontecer com o ponteiro? Ele volta no zero de novo. Ele enche, daqui a pouco, pá,
volta lá no zero, como se tivesse sem abastecer. Aí você vai lá, abre a boca, não, tá abastecido e tal. Aí você segue viagem. Aí você anda, roda um monte, o ponteiro não mexe. Daqui a um pouco o ponteiro volta lá no full e começa a vir. Você pode ver que quando você enche errado, o ponteiro fica grudado lá no full, com o tanque cheio um bom tempo. Aí depois que ele começa a vir, você fala assim, meu Deus, tá furado esse tanque aí, porque até agora não tá consumindo. Não é, porque você encheu demais. Encheu além da conta, não devia. E aí, para a gente fazer esse cálculo, tá? Eu sei que muitos de vocês não conseguem controlar isso daqui, porque quem coordena isso aqui é o gestor de combustível, tá? E nós vamos ter aula para o pessoal também da gestão, porque muitos dos gestores de vocês deveriam estar aqui para saber o que é isso aqui. Porque tem muita gente atrás da mesa, com uma caneta e um diploma na mão, e não sabe nada de estrada, certo? E para nós que estamos na estrada, muita coisa simples é luxo. Tomar um banho quente é luxo na estrada. Muitas vezes você paga R$10 por um cano de água frio. Internet, ar-condicionado, muitas vezes para nós é luxo. Mas para quem está no escritório é tranquilo. Então, precisa mudar um pouco também essa parte. Para empresas que permitem a esposa, chega num cliente, não tem o mínimo de dignidade. É triste isso daí. Eu vivi isso aí na pele, certo? Então, a gente consegue trazer essa vivência para quem está atrás do escritório. Quando a gente fala do abastecimento correto, é um abastecimento inteligente. Não é para você ficar lá do lado, pegar na bomba, não é para você assumir lá e abastecer o caminhão, não é para fazer isso, você não é frentista. Essa responsabilidade é do frentista, você está ali para observar. Até porque a gente já viu vários vídeos de bomba que está lá mandando ar, só manda ar. Aí o cara tira assim, mas tá vindo ar aqui, mas tá contando lá, pá, e dá um rolo desgraçado. Por isso que é importante você observar o abastecimento. Não é meter a mão e fazer o abastecimento, é observar. Então, lá, não vai perder média mais. Você está carregado acima de 20 toneladas e você vai abastecer o caminhão, vai completar o tanque. Até o automático, mais 20 litros cada lado. Vou fazer uma viagem daqui para Jabotão dos Guararapes. Vou fazer uma viagem daqui para o Santiago do Chile. Vou fazer uma viagem daqui para Rondonópolis. Vou parar, vou encher o tanque. Vou completar, se eu tiver acima de 20 toneladas, é até o automático, mais 20 litros cada lado. Fechou. Fechou. Porque se você encher até o talo, até em cima, até a solda, até derramar, seu caminhão para torto, desnivelado, a noite inteira, ou então, enquanto você parar, o caminhão vai ficar pingando óleo diesel. E aquela gota que pingou no chão, além de ser um crime ambiental, você também vai ter problema que você não vai conseguir resultado legal. Então, vai abastecer somente até o automático, mais 20 litros, porque a telemetria vai marcar 100%, o teu painel vai marcar 100%, e você não estrangulou passando aí muitos litros do que é o ideal. Quando você está com uma carga abaixo de 20 toneladas, ou então está vazio, está fazendo só um percurso vazio, você vai até a solda do bocal. O que é a solda? Onde você coloca a tampa. A gente está vendo aqui, ó, o desenho aqui da boca, certo? Essa partezinha de baixo aqui é a solda que a gente chama, tá? Então, quando você está vazio, ou então quando você está leve, você vai colocar somente até a solda. Colocou até aqui, olhou lá dentro do tanque, está brilhando aqui na boquinha da solda, acabou, parou. Não vai colocar mais, porque senão você vai ter problemas, beleza? Quando eu falo de problemas, é problema técnico e também é problema de uma média que vai te prejudicar. Então, carregado abaixo de 20 toneladas, até a solda, carregado acima, só sair a tela aqui, carregado acima de 20 toneladas até o automático, carregado abaixo de 20 toneladas até a solda. Mas isso aqui é luxo para muita transportadora. E aí, a gente tem aqui o abastecimento parcial, que é o que a grande maioria das transportadoras faz. Você coloca 100 litros, coloca mais 150 litros, coloca 200 litros até chegar no outro lugar, e você não consegue fechar a sua média. As estratégias dos gestores de combustível hoje está sendo essa. Chega no posto, coloca 100 litros, até para o cara fazer pernoite. Aí ele vai lá, compra a quantidade, coloca só 100 litros para fazer pernoite, e não fecha a média. Vai lá, mais 100 litros. É ruim, porque o caminhão trabalha com pouco diesel no tanque, e isso aí acaba saturando muito mais fácil o teu filtro, acaba trazendo mais problemas técnicos, e com isso também você não consegue fechar sua média. Porém, quando você chega na garagem, eles vão encher o tanque. E aí mora um problema sério, porque muitos frentistas enchem até o gargalo, porque quando chega na garagem, o gestor de combustível orienta, toca o pau, tá em casa, o diesel é mais barato, enche o gargalo. E aí enche tudo aquilo que você economizou na estrada, você perde quando chega na garagem. Então, se isso acontece na sua empresa, quem deveria estar nesse treinamento aqui agora é o teu gestor de combustível. Para ele entender que tudo aquilo que você preparou na estrada
você está tirando dele quando ele chega na garagem. Isso ainda é lamentável, acontece muito, tá? E aí, quando chega na garagem, qual é o ideal? Até o automático, mais 20 litros cada lado. Completou um lado, mais 20 litros, completou outro lado, mais 20 litros. Por que que é isso aí? Existe uma lei ambiental. Existe uma lei ambiental de que não pode encher até em cima. Não pode. É crime ambiental isso daí. Tem que existir esse espaço. Porque como é combustível, ele oscila dependendo da temperatura. E isso aí é um problema. Então tem que tomar cuidado. Beleza, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Daqui para frente, direção defensiva é com o nosso colega Douglas, especialista em direção defensiva, segurança viária. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento. Logo, logo a gente vai voltar e trocar mais ideia. Douglas, o palco é seu. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz com cada um de vocês aí que tem dado nos apoio aí. Vamos falar aí sobre direção defensiva. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Palma, tá? Sou instrutor de treinamento, desenvolvimento, instrutor credenciado pelo Detran do Estado de São Paulo. Tenho curso aí em psicologia no trânsito, perícia em acidente de trânsito, tombamento de veículo, e entre outros aí sobre direção defensiva, né? Então, a gente vai falar com vocês aí um pouquinho mais aí sobre a direção defensiva de uma forma bem diferente, bem suave, tá? Quem aqui já fez um curso de direção defensiva? Certificado. Show de bola, bastante gente aí, ó. Boa, galera. Então, um curso de direção defensiva, ele precisa ser ministrado por um instrutor credenciado pelo Detran, qualquer curso de direção defensiva. Por quê? Porque a certificação ela só pode ser assinada por um instrutor credenciado pelo Detran, que está lá, quando se fala de direção defensiva, ela está no artigo número 28 do CTB. Mas a gente não vamos entrar nos artigos. Vamos entrar aí de uma forma bem tranquila. Deixa eu perguntar para vocês, quem aqui hoje já dirigiu ou parou aí, estava dirigindo aí o dia inteiro aí? Dá um joinha para nós aí. Show, galera. Deixa eu fazer uma pergunta bem clara aqui para você. Quantas infrações você cometeu nesse trajeto só hoje? Sem que o guarda te parasse, sem que a fiscalização te pegasse, quantas infrações? Já parou para pensar? O que são essas infrações? São vícios operacionais. São vícios que nós temos. E realmente, os vícios, ele pode causar aí um acidente. Quando se falar de vícios, o que são os vícios? Eu tenho muito vício do quê? De pegar no celular. Já parou para pensar? Eu tenho vício de andar com uma mão só no volante, assim, ó. Eu tenho vício, tem gente que tem vício do quê? De andar com o pé no painel. E acontece, né, galera? Tem esse daí bastante aí, né? Então, quando nós falamos de direção defensiva, eu preciso entender que eu tenho que ser um motorista profissional, um verdadeiro guardião da segurança viária. Então, nós somos os profissionais. A categoria C, D e E, que são os profissionais. Lá no Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 2, lá, 2, isso mesmo, o maior cuida do menor, né? Mas é lógico, o menor também tem que colaborar. Sabe aquele espaço grandão lá que a carreta deixou? Não é para você entrar no meio. A gente sabe disso, né, pessoal? E nós sofremos com isso. Tá lá conduzindo, mantendo a distância, o segmento, o cara vai lá, puf, entra no meio, e toda a nossa direção, a nossa antecipação, puf, tem que tacar o pé no freio. Mas nós temos que fazer isso, não temos que fazer, porque nós temos que cuidar deles, que eles não têm noção do tamanho, do ponto cego, não tem dimensão disso daí. Então, nós devemos cuidar deles aí a todo instante, porque nós somos o profissional. E você que está entrando dentro nessa categoria agora, está aí também, e está querendo entrar nessa área, lembrando sempre, o maior cuida do menor. Quantos de nós aí, nós deixamos uma enquete hoje aí, na parte da tarde aí, deixa eu abrir ela aqui, né, Marco? Deixa eu ver aqui, ó. Logo de tarde, nós deixamos uma enquete aí. Quando alguém te fecha no trânsito, qual a sua reação? Respiro fundo. Boa! Isso aí, galera. Respiro fundo. Segunda, buzino na orelha dele, tô nem aí, buzino na hora. E terceiro, xingo, mas sigo minha viagem. E o outro, tento tirar satisfação, vou correndo atrás dele, né?
Em qual situação nós estamos aí no nosso dia a dia? Porque muitas das vezes, galera, o que acontece? A gente ouve todos os dias aí nos noticiários e também nas estatísticas, né? Que nós não venhamos virar estatística, que muita briga de trânsito, muito pessoa nervoso, né? Na verdade, o que acontece, pessoal? O trânsito, a gente precisa entender um detalhe do trânsito. O trânsito, todos nós falamos o quê? O trânsito é formado de veículos, carro, moto, caminhão e por diante. Mas hoje eu quero que você olhe com um olhar diferente para o trânsito. Trânsito não é formado por veículos. Trânsito é formado por pessoas. Já parou para pensar nisso? Se todos nós pensarmos que o trânsito é formado por pessoas, será que não diminuiria o tanto de acidente? Será que de vez de eu buzinar, eu não dou lugar para o cara? Será que às vezes de eu parar e buzinar, vocês já viram o que acontece? Se o trânsito é formado por pessoa, e eu levei uma fechada, e eu vou brigar, ao invés de eu brigar, eu parar, deixar o cara ir embora, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. Já parou para pensar? Você não sabe o que aquela pessoa tem. Já vivemos algumas situações, já vimos situações que a pessoa está com tantos problemas na vida, tantos problemas, ela só está precisando do quê? De um pavio que acenda para ela explodir. E às vezes você está na sua calmaria, mas você dá uma buzinada ali pro cara, fica todo nervoso. É só um pistão ali para uma tragédia muito grande de trânsito, né? Acaba se tornando o quê? Um crime de trânsito, né? Mário falou muito sobre a condução econômica hoje, certo? Então eu quero te perguntar, o que é mais importante? Condução econômica ou direção defensiva? E aí, o que vocês acham? Já parou para pensar? Não tem como eu falar de direção defensiva se não falar de direção econômica. A partir do momento que você começa a fazer um treinamento de direção econômica, igual o Mário passou aqui muito especificamente, você começa a ser um cara defensivo. Então, os dois, eles andam lado a lado. Se você é um cara econômico, é um cara que faz muita antecipação, faz previsibilidade, o que acontece? Você vai ser um cara defensivo, porque você vai sempre planejar a sua viagem, sempre vai planejar a sua ida. O importante é sempre o quê? Você chegar bem. Quando se trata de direção defensiva, nós estamos falando de vida, pessoal. Vida. E cada um que está aqui, vocês todos que entraram aqui hoje, vocês são muito importantes. Cada um de vocês que estão aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa abençoada. Você sabia disso? Por que disso? Porque você está nos olhando, você está enxergando nós aqui, você está ouvindo. Então, você já é privilegiado, porque você consegue respirar, consegue ouvir, consegue ver. Já pararam para pensar nisso? E quando nós vamos para o trânsito, como que nós somos? Como que você é no trânsito? Quando se fala de segurança, eu tenho que ser o quê? O mais profissional possível. Porque a direção econômica e a direção defensiva, aonde que ela começa? Quando eu entro no meu caminhão, quando eu entro no meu carro, negativo. Ela não começa aí. Lembra que o Mário falou que o cara fazer condução econômica, ele precisa o quê? Estar bem, ele querer fazer. E a direção defensiva, ela segue a mesma linha. Então, tá vendo que é um conjunto de regras que andam juntos? Então, se eu preciso lembrar todas as vezes que direção defensiva é trânsito formado por pessoas. Não é trânsito formado por veículo. Veículo, por enquanto, os veículos ainda não estão andando sozinhos pela rua aí, né? Temos alguns Tesla aí por aí, né? Mas não é o caso ainda andando sozinho. Mesmo assim, tem toda uma previsibilidade. Né? O Dinho tá aí, o Dinho, quero agradecer ao Dinho, tá, pessoal? O Dinho chamou nós aí, enviou um monte de material bem bacana aí, um material muito construtivo. Ô, Dinho, um abraço. Também temos a Maria Helena aí, também estava aí, não sei se ela está aí ainda, mas um abraço também. Muitas mulheres aí que fazem a diferença no transporte aí, um carinho muito grande por cada uma delas que tem conduzido aí com excelência também, e cada um dos senhores também, né? Então, continuando aqui, pessoal, direção defensiva, ela vai muito além do que eu entrar no veículo. Ela começa dentro de você. Direção. Precisa do quê? Muita calma, muita paciência, porque o trânsito, ele é estressante. A gente trabalha com ônibus, com caminhão, e sabemos que é uma profissão, porque justamente que nós entendemos que o trânsito, tem gente que pensa que o trânsito é formado pelo quê? Por carro, moto e veículos. Mas não, é pessoas.
E são pessoas que ficam estressadas. Não é o carro que fica estressado, não é o caminhão que está estressado, é a pessoa. Então, só que eu tenho que entender. Quando acontecer da pessoa me fechar, buzinar e fazer alguma coisa, opa, que possível, pede desculpa. Desculpa não é que a pessoa merece, porque ela fez errado. Você pede desculpa, sabe por quê? Porque você quer paz, você precisa de paz. Nós pedimos desculpa não porque a pessoa merece. Eu peço desculpa porque eu preciso de paz interior. Se eu estou em paz, eu consigo fazer um trânsito muito mais tranquilo, ainda que você esteja conduzindo, porque o bem maior é o quê? A vida. O bem maior é a sua vida. Você tem pessoa que te ama e te espera o seu retorno. O importante é o quê? É eu ir bem e voltar bem, sempre, né? Então, vamos lá aqui para frente. Ó. Pessoal, Deus nos livre disso, tá? Mas vamos falar aí, junto com o sinistro. Hoje, a velocidade da via para caminhões profissionais, tá? Tá lá, nós colocamos uma enquete aí também, bem bacana. Vou achar ela aqui, ó, para nós comentarmos aí. Deixa eu olhar aqui. Você achou ela, Marcos? Aqui, ó. Só, qual é a velocidade máxima permitida para um caminhão em rodovias brasileiras de pista simples ou dupla, se não houver sinalização regulamentadora, tá? E todo mundo respondeu que a velocidade, quando não há uma sinalização, respondeu que a velocidade é 80. E tivemos aí 7 pessoas aí que respondeu que a velocidade é 90. Lembra que no primeiro aulão que nós falamos ali que no ano de 2012 surgiu a lei do motorista, a lei do caminhoneiro, e depois nós tivemos uma revogação aí, revogada, e passou-se a lei 13.103. Então, em 2016, ela mudou o Código de Trânsito Brasileiro, ele está lá. Ela mudou, ela passou de 80 para 90, quando não sinalizado em rodovias, tá? Mas hoje a gente vê que tem tudo bastante sinalizado, mas quando não tiver placa nenhuma, o caminhão ou veículo grandes aí, ele pode chegar até 90 km por hora aí, estabelecido aí. Beleza? Depois nós tiramos essa dúvida aí no artigo ali. Pessoal, então quando se fala de velocidade, você profissional que está aqui, cara, você é o profissional que precisa cuidar da vida. Você é o guardião da estrada. O que eu entendo muito, pessoal, é que não tem nada mais importante do que nessa vida. Carga atrasada é que não chega. Carga atrasada é aquela que ficou no meio do caminho. Ficou no meio do caminho. E quando nós chegamos numa situação do seguinte, Deus nos livre disso, né? Eu estou falando aqui que se houver um sinistro e você estiver numa velocidade acima da velocidade da via e for comprovado, você responde criminalmente. Mas não vamos pensar nisso, mas eu vou pensar no seguinte. E se você fica numa cama, vegetando? Lembra que eu falei para vocês que vocês hoje são uma bênção, um milagre, estão aqui me ouvindo, pode andar, pode levantar, pode dirigir. Então você é uma bênção. Você é uma bênção. E nós não vamos entrar na estatística depois dessa aula. Porque nós vamos ser preventivos aí. Então, junto com o sinistro, se ocorrer o sinistro e ficar numa cama, quem vai estar no seu lado quando você estiver lá? E o detalhe, se você estiver em coma, a hora que você acordar, quem vai estar lá? Será que vai ter alguém? Já parou para pensar nisso? É forte, né, pessoal? Mas é a realidade. E é uma realidade que hoje ela não está distante de muitas famílias. É real, ela não está distante de muitas famílias. E eu, como profissional do volante, estou todos os dias na estrada, eu preciso cuidar para não entrar nessa estatística, para não entrar nesse cenário. Então, a direção defensiva, ela não vai só ali no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 67, desculpa, no artigo 28. Ela não está só ali para respaldar. O que ela está? Está ali com várias normas. Então, eu preciso cumprir o quê? A velocidade da via. Velocidade alta, você não faz média.
Eu vejo o caminhão, e vocês também já encontraram vários caminhões aí, andando acima de 90 km por hora, 100, 110, 120. E passa pela gente assim, ó. Fala, Senhor, tenha misericórdia de quem está na frente desse louco. Porque ele não está amando nem ele, são pessoas que não se amam. A pessoa, quando pega um caminhão, pessoal, nós estamos falando de toneladas e não freia, cara. Não freia. Do nada, 100 km por hora. A gente sabe disso. Então, você ser preventivo é você cuidar da vida. Não só da tua vida, mas da vida de terceiros também que estão fazendo uso da via. E você tem que se cuidar. Porque todas as vezes que você vai fazer uma ultrapassagem em local proibido, todas as vezes que você decide acelerar mais esse veículo, acima da velocidade da via, antes de fazer qualquer atividade desse tipo, pense comigo, quem você ama realmente? Vale a pena? Outra coisa, pessoal, celular. Todo mundo sabe que celular é um dos maiores vilões aí de causa de acidente. Não é um dos maiores vilões em causa de multas. Não é. O maior índice de multas é o quê? Velocidade, pessoal. O maior índice. Por quê? O celular, o cara esconde ali, a fiscalização não vê, mas é o maior índice aí em acidentes, é o celular. Isso aqui, pessoal, se você tem o hábito de dirigir, isso aqui é um hábito, né? Tudo vira hábito. Mas eu posso pegar um hábito positivo disso aqui. Ou eu vou colocar ele no suporte e esquecer dele, ou eu vou pegar e fazer o quê? Colocar lá do outro lado do motorista. Colocar lá no carona. Sabe lá o suportinho, né? Colocar lá. E você dirigindo, você vai ter que parar o caminhão para pegar o celular, até você perder o hábito. Alguém te liga, alguém te manda mensagem. Mensagem, ela pode esperar. Se for alguma coisa urgente, a pessoa vai te ligar. Aí você vai achar um lugar seguro e vai parar. Olha, estou dirigindo, por isso que eu não te atendi. Olha, estou dirigindo. Olha, amor, estou aqui. Parei aqui para te atender, alguma coisa de urgência. Eu, quando estou dirigindo, meu amor, eu não atendo o telefone porque eu te amo e eu quero chegar bem em casa, por isso eu não te atendi. Tá vendo a diferença? E tem gente em casa que fica hora e filma e faz um monte de coisa arada aí, totalmente fora do cenário. Ô, Douglas, fazer uma pergunta aqui. Ei, E esses caminhões e esses ônibus que vêm com multimídia? boa pergunta. Falamos muito do celular, né, Marlon? Muito celular daqui. A multimídia, ela está aqui. O celular mesmo, você pode colocar o Bluetooth, colocar ele no suportezinho ali, a multimídia, você sintonizou, você está mexendo? Não, você não está com o celular na mão. Você já programou e é permitido pela legislação você usar o GPS, a multimídia do veículo. É tudo permitido dentro do Código de Trânsito Brasileiro. O que não pode é o quê? Manusear, pegar, usar, nem fone de ouvido, tá, pessoal? Antigamente no CTB podia os fone de ouvido de um lado ali e tal, do lado que não estava, mas não pode. Se a fiscalização de pegar com fone de ouvido também não pode, viu, Marlon? Bacana. Então a multimídia a gente pode aqui, ó, tô aqui e é permitido você tirar a mão do volante, só sintonizar e acabou. Não mexer mais, duas mãos no volante, né? O artigo 28, ele fala domínio sobre o teu veículo. Então, a partir do momento que você está dirigindo com as duas mãos, é direção defensiva. Temos vários lugares do Brasil aí que nós entendemos que tem muito buraco. Então, se eu dirigir com a mão, o que vai acontecer? Primeiro buraco, eu vou me perder, vou perder o veículo. Então, duas mãos sempre no volante. Então, tá ali na telinha, ó. Quem vai estar contigo se você vier fazer isso daí? Já parou para pensar? É forte, pessoal. Então, direção defensiva, o bem maior é a tua vida. Tem alguém que te ama, que está te esperando. Não entra para esse índice aí, tá? Não caia nisso daí. Faça a melhor condução. Você é um profissional. Alta performance, pessoal. Esse treinamento aqui é para você. E você é milagre na mão. Não é um milagre. Porque você está aqui, ó, me olhando. Então, valorize. O maior dom que existe é o dom da vida. É nós cuidarmos da nossa vida, preservar a segurança, direção defensiva ali, ó, top, sem ficar mexendo no celular. Esse é o principal aí. Show? Pessoal, trabalhamos numa empresa e o programador mandou você
tocar. Ó, não quero saber de legislação, eu não quero saber de nada, você precisa tocar. Para quem trabalha registrado, CLT, existe a normativa ali e você precisa cumprir a carga de horário, né? Cada 5h30 você precisa parar, igual nós conversamos ali no primeiro aulão. Então, no CLT, o que você precisa? Ter uma jornada de trabalho que ela é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. O programador mandou ele tocar, Marlon. E agora? Ele toca ou não toca essa daí? Mas aí eu trabalho no faturamento, né, Douglas? Aqui acelera, aqui é DJ Wagner tocando, canal 12, o pau tora. Pois é, Marlon, mas a gente está falando muito de segurança, né, cara? Aí tem uma questão aí muito relativa agora nesse momento. Você quer faturar e chegar na sua casa dentro de um caixão? Ou você quer fazer uma condução segura e chegar bem, uma viagem planejada, programada, e chegar com o bolso cheio de dinheiro? Ah, e antes de chegar em casa, você já está com o bolso cheio de dinheiro, fez uma condução programada, uma viagem programada, tu tem que passar numa floricultura, comprar um buquê de rosa gigante e fazer uma surpresa para sua esposa. Tá vendo a diferença? Ah, eu vou acelerar no 12, o programador mandou. Só que nós temos leis que te protegem. A partir do momento que você está numa empresa e ela não está preservando a tua segurança, você tem que rever os requisitos dessa empresa. Porque, em primeiro lugar, tem que ser a sua segurança. Certo? Então, eu vou tocar ou não? Se eu não tocar, eu vou me mandar embora. Você é um profissional, meu irmão. Você é um profissional. Então, se está colocando a tua vida em risco por causa de dinheiro, eu sei que dinheiro é bom, mas só que não é tudo, né? Tem coisas muito mais valiosas do que dinheiro. E o que é mais valioso? É a vida, é a família. Todos nós trabalhamos porque nós gostamos da profissão, nós amamos a profissão. Só que eu preciso fazer o quê? Colocar em primeiro lugar a minha vida. Você tem que colocar em primeiro lugar a tua vida. Você não pode colocar a segurança em cash, tá? Você não pode. Pessoal, cansaço. Eita, cansaço. Cansaço, eu quero falar para você, e você sabe disso daqui, eu quero te relembrar. Você não vence o sono. Pessoal, e quando eu falo de sono, eu não estou falando sono apenas da noite, não. Você acabou de comer aquela feijoada, eu tenho certeza que alguns já passaram por isso, bem na hora do almoço, ou quem está para o Nordeste aí já comeu aquele bode assado, já comeu, qual tem lá no Nordeste, Marcos? O panelaço, o caldão, já comeu aí, depois do almoço, dá aquele sono. E você começa lá, tá dirigindo e fica lutando, mas é de dia ainda, tu precisa rodar, o que tu faz? Pessoal, tem que parar. Tem que parar porque você não vai vencer. Você não vence o sono. Eu não venço o sono. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o Marlon, né, Marlon? Cara, uma vez eu tava no Mato Grosso, mano. Parei de comer aquela feijoada, cara. Nossa. Eu falei, vou tirar. Cara, pessoal, às vezes é uns 40 minutos ali, você tirou um cochilo ali e já passa. E eu fui fazer isso aí. Era umas 1h30 da tarde, mais ou menos. Eu parei ali para tirar um cochilo ali. Falei, vou tirar um cochilo. E acordei 5h30 da tarde. Então o cochilo foi muito longo, né? Então, a gente tem que parar para dormir. Não importa se vai dormir, porque o corpo está pedindo. Se o corpo está pedindo, tem que fazer. Não adianta você querer lutar que você não vai vencer. Então, aí isso é pensando na segurança. Direção defensiva são vários fatores aí. Então, a direção defensiva, ela vai muito além aí, né? Vamos dar uma spoiler que freio motor, né? Freio motor se usa na descida de serra, não se usa dentro da cidade. Eita. Não é, Marlon? E agora? É que nós aprendemos, né? Lá, que antigamente o freio motor a gente só usava dentro da serra. Não usava em lugar nenhum, era só na serra. Mas a gente sabe que não, né, pessoal? A gente somos bem profissional, o Mar falou bastante aí sobre condição econômica. Só vou dar uma passada por cima do freio motor aí. Freio motor é todo o tempo aí. Freio motor foi feito para usar, pode usar à vontade, com antecipação e redução. Mais detalhes do freio motor aí, a gente vai falar lá na imersão. Lá nós vamos trocar uma ideia bem aprofundada, como que usa, aonde que usa,
como usar cada estágio de freio motor, com retardo, sem retardo, como que usa, daí a gente vai falar lá na imersão, lá, porque as horas já são bem passadas. Mas eu quero deixar um recado muito importante, pessoal, para vocês que ficaram até aqui conosco, tá? A tua vida, lembre-se, toda vez que você sair de casa, não importa qual a sua religião, cada um tem a sua religião, não estou falando de religião, mas estou falando aqui de um Deus. Peça proteção todos os dias, peça proteção para a tua vida, para quem está na estrada, para te livrar de acidente, peça proteção o tempo todo para a sua família que fica em casa, que você é muito importante e a gente sabe que existe um Deus muito maior que tem cuidado de nós a cada dia, né? Então, que você pense sempre positivo, ó, eu preciso respeitar os limites de velocidade, porque eu preciso chegar em casa, não é só faturamento, não é só dinheiro, né? Não é só isso. Tu tem que pensar na vida. A vida é o bem mais importante que existe. Eu quero dar um recado muito importante para você. Só para a gente encerrar, tá, Marco? Vou dar um recado muito importante aqui para a galera. Galera, é o seguinte. Estou no trânsito. Sou o cara mais imprudente do trânsito. É lógico, aqui essa galera, depois daqui, Marco, ninguém mais vai. A galera vai ser top. Vai ser os guardiões aí do asfalto. Então, depois desse treinamento, eu quero dar esse recado muito importante aqui. Eu quero que você reflita sobre isso. Pessoal, a vida, a gente tem uma escolha. Tudo na vida nós temos uma escolha. Eu tenho a escolha de fazer a coisa certa, né? Ah, se você pegar e falar para mim, não, eu não dirijo assim, eu vou continuar dirigindo, você está certo em falar isso. Só que o ponto final é o seguinte. O ponto é o seguinte, é o quê? A minha decisão vai me levar a algum lugar. A sua decisão vai te levar a algum lugar. Então, a tua decisão no trânsito, ela define aonde você vai chegar. Se você vai chegar em casa ou não. A tua decisão. Planeje bem sua viagem, planeje, faça tudo com segurança, tá, pessoal? Pense na família, não faça de qualquer maneira. Você é um profissional tremendo, cada um que está aqui é maravilhoso, são abençoados por estar aqui conosco, tá? Então, pense na família, porque se cometer um erro, galera, um erro, ele é fatal. E assim, ó, passar o tempo, se você vier a óbito, a tua vida, a vida da tua esposa continua, a vida da tua família continua, de todos continua, tá? Todos eles vão continuar. Mas e você? Você não existe mais. Então, você depende mais da tua vida do que as pessoas. A tua vida é mais importante para você. A minha vida é mais importante para mim. Primeiro, eu me amo, fazendo a coisa certa, para depois eu amar minha esposa, minha filha, meus filhos. É assim que nós devemos. Se eu me amo, eu faço uma condução segura. Se eu não me amo, eu toco de qualquer jeito. Galera, show de bola, show de bola. Muito obrigado. Espero que tenha contribuído muito aí com vocês nessa direção defensiva, porque direção defensiva, ela vai muito além. Ela vai, eu querer fazer. Passa um slide aí para o presente aí, Douglas. Eu vou pegar aqui para dar o link só para quem está no grupo aqui. Show, Marco. Só para dar um slide para frente. Pessoal, vamos lá. Não segura aí quando está carregado. Muitas pessoas vão dizer, né, Douglas? Freio motor não segura nada. Não segura nada. Quando eu estou carregado, então, não, eu tenho que mamar no freio, senão não segura. Então, Marco. Pessoal, freio motor. Eu dei um spoiler lá, agora mais um pouquinho aqui, ó. Freio motor. Vai estar lá na imersão tudo sobre freio motor. A gente só trouxemos aqui. Mas eu quero deixar claro para vocês aí, ó. Bem claro. Não existe freio motor ruim. Existe operação incorreta. Não existe freio motor. Uns falam, esse caminhão não segura. Eu trabalho com Scania não segura. Mas a gente vai dar um treinamento completo e provar para vocês que freio motor, quando utilizado da forma correta, ele segura. Pode estar carregado com o peso que for. Planejamento. Vamos abrir para perguntas. Vamos lá. Certo? Vamos para aqui o compartilhamento. Vamos abrir aqui a nossa telinha. Pessoal, quem tiver pergunta, levante a mão, libera o áudio, faz a pergunta e a gente está aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada à direção econômica, direção defensiva ou à imersão, a gente está aqui à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Vamos ver aqui.
Pessoal, Patrício, meu amigo Maurício. Está aberto o seu áudio. Está aberto o seu áudio, Patrício. Pode falar aí conosco. Boa noite, Marlon. Eu trabalho com Scania R450. E sobre abastecimento, você falou que automático, mais 20 litros de cada lado. Eu comecei a trabalhar com... Na hora que dispara o automático, na hora que o automático para, eu peço para o frentista parar de abastecer o caminhão e a minha média melhorou. Aí você falou agora de 20 litros de cada tanque. Isso vai melhorar na média ou não? Isso impacta principalmente na telemetria. Vamos supor assim que a empresa que você trabalha, ela vai olhar o nível do tanque. Se ela entender que você só colocou o hotel automático e não chegou no nível que o sistema entende de que está cheio, ele vai considerar como parcial. E aí ele não vai fechar a sua média naquele abastecimento. Para você, está cheio. A gente está vendo que está cheio porque chegou até ali. Mas a telemetria vai dizer que não está cheio e vai contabilizar como parcial. Então, quando a gente coloca 20 litros cada lado, é a margem que eu tenho para dizer para a telemetria, ó, tá cheio, eu completei o tanque de telemetria, tá tudo certo. E aí o teu gestor de combustível vai entender que tá cheio também. Show de bola. Beleza. Oi? Luciano. Luciano? Ei, tudo bom? Tudo certo. Em cima do Patrício aí, não depende muito do tamanho do tanque, do modelo do tanque também, para botar esses 20 litros? Depende muito. Depende de dois fatores quando a gente fala de cubagem, né, de tanque. Se o tanque é quadrado, se o tanque é redondo, já muda muita coisa. Se o teu bocal, a gente pega os Iveco lá, os caminhão mais antigos, o bocal era desse tamanho assim. Aí quando você coloca até o final, ele vai ficar ali na solda e tem aquele bocal inteiro. Então é muito importante que você verifica se não está enchendo muito até o tanque. Se você tem um caminhão, vamos pegar em um Scania, que o tanque é redondo, e a gente pega um Mercedes, que o tanque é quadrado, se você deixa ele cheio até em cima, quando você para em desnível, ele começa a derramar sozinho. Então é muito importante, igual você comentou, verificar a dimensão do seu tanque. É porque naquela base que tu me deu ali, da solda da boca, eu dirijo um Scania ali, a versão XT aquela. A boca do tanque é mínima. É coisa pequeníssima. Sim. Tá? Então, depende, como tu falou, alguns tanques são redondos, outros são quadrados. O que eu dirigia antes, o tanque era quadrado, era redondo. Eu troquei o justamente foi trocado, o tanque é quadrado. Já muda completamente de novo. Exato. Né? E muda o tamanho, né? Porque se o teu tanque é redondo, ele vai ficar com espaço menor ali dentro de vazio. Porque ele justamente é redondo. Se você pega um Mercedes ou um Iveco com o tanque é quadradão, gigante, o espaço é maior. Quando você enche ele até o automático e coloca mais 20 litros, o sistema da telemetria, o teu ponteiro do caminhão, ele consegue entender que o caminhão está cheio. No meu caso, se eu deixar assim instalando automático, eu não consigo botar mais 20 litros. Sim, porque ele já chegou ali, né, já chegou no limite dele. E o teu caminhão já entende que está com o tanque cheio. Acontece bastante isso no Arla. Que eu vejo. Exatamente. Quando a gente... Foi muito bom você falar isso, Luciano. Cara, o que a gente tem problema, para quem é que está aqui comigo aqui, o Thiago, trabalha com Scania. Outros aqui que trabalham com Scania. Cara, o que incomoda o sistema de Arla, Sidney que está aqui, que trabalha com ônibus urbano, deve ter muito problema de Arla também. Primeiro, pela qualidade do Arla. Tem gente que faz xixi no tanque, cara. Pô, cria vergonha na cara, né, bichão? Fazer xixi no tanque, porque diz que é minério. É mineral, aí vai lá. Dá licença, né? Achando que eu sou maluco. E aí... Botar ureia. É ureia. Aí botar ureia. O bombeiro vai lá, pega um balde de ureia, coloca água e enche, derrete o catalisador. E o que acontece com o Scania? O tanque, o reservatório do Scania, principalmente do NTG, o reservatório, a boca e a bomba está em desnível. A boca está em cima e a bomba está embaixo. Quando você enche ele até em cima, fica tudo melado de ar, aí queima a bomba. Seguinte, na versão que eu rodo, que é a versão XT H370,
eu vejo se eu encher a bomba, o tanque de água até a boca, eu consegui dar uma abastecida a mais e ele não baixou, não chegou no 100% do água ainda. É o excesso que vai até a boca. Aí começa a vazar aquela coisa branca do tanque e fica escorrendo ali. Até o cano do suspiro, ele cria tipo uma cabeça branca de minério, que tem que dar uma limpada de vez em quando. Deveria ser mudado. Sim, com certeza. Acredito que aí a gente precisa, as transportadoras precisam entender mais, né? Porque muitas vezes ela não conhece e acha que queima porque o problema, não, é a área que está com problema. E não é um sistema de engenharia que precisa ser um pouco mais estruturado, né? O que eu achei a solução, ele fica abastecendo água, o abastecedor, e eu fico dentro do caminhão olhando. Quando chega em 95, eu peço para ele desligar. Exatamente. Porque o ar... Exato. Você está corretíssimo. Até porque muitas transportadoras, vou dizer assim, que eu desconheço alguma, que faz cobrança de média de Arla. Ela faz a cobrança de média do diesel. Mas do Arla, não, tem que fazer tanto de Arla. Ela tem um controle. Você está gastando muito, está desregulado, você está gastando pouco, está desligado. Eu faço isso porque quando enche tanque, eu não consigo saber se está baixando o meu Arla ou não. Que leva 2 semanas para chegar no 100%, para depois ele começar a cair. Encheu até a boca, vazou, fica derramando no tanque, e eu não sei se está baixando ou não. Exato. Por isso, bota 90, 95, está de bom tamanho também. Na próxima abastecida, eu completo de novo. Muito show. Até porque você gera esse espaço para lá dentro não ficar criando contaminação, porque o ar lá contamina muito fácil. Muito rápido. Bacana, Luciano. Show, Luciano. Bom. Quem que é agora? Fala, senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem está falando? É o Sidney. Sidney. Bom, pessoal. Boa noite, Marlon. Obrigado pelo espaço aí. Bom, o meu questionamento, a minha dúvida aqui, é essa correlação pressão de pedal e torque, né? Essa questão de telemetria. Aqui na empresa pelo qual eu trabalho, a gente tem alguns modelos de veículo. Então, a gente tem carro de Scania 320, 370, tem no 500RS 360 cavalos, tem um motor dianteiro mais tímidos. A pergunta é, existe algum cenário que justifique eu trabalhar com 100% de carga de pedal de acelerador? Vou dizer para você, Sidney, que não justifica. 100% de carga de pedal no acelerador, quando estiver muito carregado e a situação requer emergência. Vou supor assim, você trabalha com ônibus, ou uma pessoa que trabalha com caminhão fora de estrada. Se em algum momento ele pensar assim, não, eu não vou pisar 100% porque eu estou priorizando o pedal. O que vai acontecer? A chance dele parar no final da subida é muito grande. E se parar, piorou. Se parar, é ponta de eixo, é cardan, é embreagem, vai tudo embora. Então, assim, existem momentos. A telemetria, ela ajuda a entender aonde que isso aconteceu. Se foi porque o motorista não tinha conhecimento, ou se porque o carro não aguentou a subida, ou ele não se preparou antes. Então, assim, existem momentos que eu preciso de dar carga 100% no acelerador? Em alguns momentos, em algumas operações, sim. Mas isso não justifica ele estar sempre com o pé lá embaixo. Porque se eu estou com o pé sempre lá embaixo, eu estou trabalhando com ele sempre esgoelado. E aí o consumo de combustível, o consumo de pneu, de tração, ele vai muito fácil. Exatamente esse ponto. Então, essa questão do 100% do pedal, em momentos inoportunos, com certeza vai impactar no consumo de combustível. Sempre, sempre. Hoje, muitas telemetrias estão colocando o pedal no acelerador como requisito. Isso é novidade, tem muita telemetria que não tem pedal no acelerador, até cobra um a mais para ter esse tipo de informação, porque viu que faz relevância. Não adianta eu estar trabalhando com 1.100 RPM, ou então no ônibus eu estou lá trabalhando na faixa verde de 1.600, os urbanos, e o pezão lá é no porão, fundado, o pé lá no kickdown. E aí não adianta nada eu estar com rotação baixa, mas pressão no acelerador é 100%. Perfeito. Bom, obrigado aí pela explanação aí. Show de bola. Boa noite. Show. Patrício, tá com a mão levantada, ainda quer comentar alguma coisa? Não, porque não sabe baixar. Ah, beleza, tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma questão? Estamos aqui para tirar dúvida de vocês. Dinho, tranquilo. Thiago, tranquilo. Jabinel.
Viajando com Regis Santos, tudo em ordem. Mônica Reis, tá liberado, só clicar para liberar o seu áudio, estamos aqui à disposição. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Mônica. Tudo bem, Douglas? Tudo bem. Eu queria saber se no curso vai ter essa parte do abastecimento inteligente aqui. Sim, Na imersão que nós vamos ter, sim. vai ser completo de tudo que nós fizemos aqui, nesses 3 aulões que nós vamos fazer muito aprofundado mesmo, com muita, a gente vai entregar o máximo para vocês de conhecimento aí, tudo que nós preparamos aí vai ser bem bacana. Beleza, obrigada. Dinho, quer comentar uma coisa? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Pessoal, eu acredito que é isso aí. Jairo, tudo em ordem? Tranquilo? Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui, para vocês deixarem aí o tempo de vocês aqui conosco. Eu fico muito feliz de ter cada um de vocês aqui. Que vocês tenham uma ótima noite, um bom descanso, que todas os objetivos que vocês têm se realizem e o que a gente puder ajudar, contem conosco sempre, independente de curso, independente de treinamento. O grupo está ali, a gente vai deixar um pouco aberto para a gente trocar uma ideia, se alguém tiver alguma outra pergunta que queira comentar, a gente está aqui sempre à disposição de vocês. O nosso trabalho é servir vocês com o que há de melhor no mercado. Ô, Marlon. Opa! Boa noite aí a todos, né? Acabei de chegar aqui com o caminhão, cheguei meio que no final aqui, rapaz. Eu fui subir ali um subidão ali, o caminhão não subiu. Eita, Aí eu cheguei mãe. tarde. Eu ouvi vocês falando aí, estão com 84 bruto e não subiu, não. Caramba, Mas caminhão que enfim, você tá, Anderson? aí eu tô com um FH 540, Maquinário, no maquinário. rodotrem. Aí é bonito. Na hora que baixei lá, coloquei primeira marcha, bloqueei ele, mas quando chegou ali, metade já começou a patinar já e não foi. Mas enfim, a minha pergunta é se vocês vão dar um curso, né, alguma coisa para aperfeiçoar o instrutor. Boa, Anderson. O instrutor vai ser o nosso próximo treinamento. Então, esse primeiro momento a gente vai falar sobre o motorista. Depois que a gente terminar o profissão motorista, nós vamos iniciar o profissão instrutor. Para quem deseja ou para quem já está na profissão de instrutor. Como abordar, como tratar um motorista, como ter uma comunicação assertiva, como fazer as exigências sem estressar o motorista. E também nós vamos falar muito também como abordar a direção econômica, defensiva. Tem muito material também agregado para o instrutor. E depois dele, ainda tem mais. Depois que terminar o profissão instrutor, nós vamos para a profissão gestor. Professor gestor, gerente, coordenador, supervisor, que são a parte de liderança. Como liderar o motorista de forma humana, que é o que falta hoje. A gente fala muito de IA, inteligência artificial, e esquece que quem programa IA é pessoas. Como lidar com a pessoa. A gente coloca sistema, né, para responder motorista, porque não quer falar com o motorista. Peraí, que negócio é esse? Tem que falar com o motorista sim, tem que entender a dor que está atrás do volante. O que está acontecendo na cabine desse cara? Vamos entender, vamos deixar a IA um pouco de lado. E aí nós vamos vir com a profissão gestor, coordenador e gerente. Ah, tá. É porque assim, né? Eu sou instrutor de trânsito também, sou instrutor, já estava 2 anos aí, e eu queria alguma coisa voltada mais para instrução, entendeu? Por isso que eu perguntei. Legal. Eu fiz o curso de gestão da Contele Fleet, tem um monte de curso. Aí eu vi e falei, pô, vou perguntar se vai ter. Se vai ter, se assim que tiver, eu tenho interesse. Você está credenciado em qual Detran, ou Anderson? De São Paulo. São Paulo? Show de bola. Muito bom, vai ser um prazer imenso ter você conosco lá no próximo, então. Eu fiz examinador de trânsito, eu terminei a faculdade de segurança do trânsito e sou pós-graduado em psicologia do trânsito. Que legal, cara. Muito bom. Muito bom. São conhecimentos que você vai levar para a vida inteira. E aí eu vim agora para essa empresa para trabalhar com o rodotrem para pegar um pouco mais de experiência para poder, quando você for dar instrução, estar mais ambientado, né, com o rodotrem. Exatamente. Você fez o caminho exato, viu, Anderson? Você fez todos os treinamentos, se preparou, se qualificou e veio para o campo de batalha para entender realmente o que se passa atrás do volante. Isso é muito importante. Eu acompanho você há bastante tempo, Marlon, e assim, eu sou motorista de caminhão faz 25 anos. Olha aí, cara, que legal. Muito bom mesmo. E a gente vê que o mercado hoje ele está faltando instrutor.
quantas empresas. É. O mercado está carente de instrutor. Instrutor qualificado, né? Que vai para cima, que olha o lado do motorista, Então, olha você o lado não da tem. Antigamente não precisava de instrutor, né? Antigamente, de 2012 para trás lá, o combustível era 50 centavos. Hoje é quanto? 6 pila o litro. Então, todas as empresas querem um instrutor. Então, dica aí, galera. Mas beleza, eu tô aí. Show de bola. Provavelmente eu acompanho vocês nessa imersão. Aí já encaminhando para os outros cursos, beleza? Bacana, Nossa, vai ser um bacana. prazer imenso. Dinho, Obrigado. liberado aí. Boa noite, senhores. Boa noite, Dinho. Boa noite, Dinha. Estamos escutando aí, satisfação imensa estar falando com os senhores. Fazendo que nem Vossa Excelência. Eu posso falar um pouquinho? Ela está aí? Se ela estiver aí, saudação a ela, Opa, tá felicidades. entregue. Então, dá um adendo aí na colocação, como o Douglas falou. Se o pessoal quiser, tá aqui, como eu já mandei para ele, tá aqui o material, né, Douglas, que eu mandei para o Show de senhor. bola. Então, quem tiver interesse, ou então o senhor quiser também que eu mande, para dar um brinde aí para a galera, estou aqui para ajudar. Beleza? Faço material, estudo trânsito, graduação, segurança, gestão de segurança privada e tudo um pouco. Eu carrego para si o seguinte: antes de ser bom, devemos ser constantes, né? Então, desde já quero parabenizar todos. O meu argumento vai ser bem breve. Parabéns pela destreza dos senhores. Obrigado. Não é diferente que todos estão aqui prestando essa excelente aula, né? Pessoal, para vocês não ter dúvida, eu não conheço o Marlon nem pessoalmente, nem o Douglas, mas ele já mora aqui no meu coração. Obrigado, Dinho. Então, assim, a recíproca é verdadeira. Obrigado. Tá? E quem tiver aí na rodagem, descer aqui para o Nordeste, aqui, especificamente em Cajazeira, a porta vai estar sempre aberta. Beleza? O que eu puder fazer por vocês aí, estamos aqui, junto e misturado. Valeu, obrigado, cara. Valeu, cara. Mônica, tá com a mão levantada, quer comentar alguma coisa? Tá liberado. Beleza. Viajando com o Regis Santos. Diga lá, meu jovem. O Regis. Boa noite, pessoal. Boa noite a Boa todos. noite, Regis. Também só complementando aí, né? Também já parabenizando o Marlon, né? Que a gente, na outra aula, a gente tinha mencionado, né? Já faz anos que eu sigo o Marlon, ali desde 2018, 2019, quando o Marlon ainda trabalhava na Budel. Alguns ensinamentos que o Marlon passou no vídeo, eu passo hoje, né? Para os meus motoristas. Principalmente esse quesito que o Marlon passou agora das marchas ímpares, né? Subindo, e as marchas pares descendo. Só complementando aí, parabenizando. Tá bacana demais o curso, viu? Tá de grande e fundamental importância pra gente aí. Parabéns e tamo junto. Obrigado, cara. Obrigado mesmo de coração. Pessoal, estamos chegando então ao final aqui do nosso treinamento. Semana que vem tem mais aulão gratuito. Mesmo horário, mesma pegada. Durante a semana a gente vai mandando material, vamos trocando ideia. A gente já vai começar a destinar vocês que fizeram a aquisição da imersão para o outro grupo, certo? E aí a gente também já começa a mandar mais materiais também para que vocês já fiquem por dentro do que vai acontecer. Beleza, pessoal? Boa noite a todos.